Agora a gente vai para o último tópico, que é a soma dos termos da PG. Então, para calcular a soma dos termos das PG, a gente vai ter essencialmente duas fórmulas. Uma fórmula que ela é derivada de uma da outra, tá? Basta a gente fazer uma substituição de termo geral dentro da fórmula, mas a gente já gera aqui de forma separada essas duas. A fórmula da soma dos n primeiros termos quando eu tenho o valor do último termo, ou então a soma dos n primeiros termos quando eu tenho a quantidade de termos. Então isso vai depender do enunciado da questão. Se no enunciado já te fornecer o número de termos é n, então você usa essa fórmula aqui. Se o enunciado fornecer o valor do último termo é AN, então você usa essa fórmula aqui. E depois a gente vai ter o caso da progressão geométrica decrescente infinita. E aí a gente vai utilizar essa outra formulazinha, mas essa daqui eu explico depois lá no exemplo para vocês, tá? Então, a princípio, essas duas, elas vão dar a soma dos n primeiros termos, e aí tu vai ver qual vai escolher dependendo do que o enunciado te fornece ou não. Então, por exemplo, na primeira, determine a soma dos termos dessa PG. 1, 2, 4 até no 128. Opa, forneceu o valor do último termo. Se forneceu o valor do último termo, é a fórmula que envolve o AN que nós vamos utilizar. Então, a soma dos n primeiros termos é AN, valor do último termo, vezes a razão, menos o primeiro termo, dividido por razão menos 1. Substituindo os valores conhecidos, a n, valor do último termo, é 128. Razão, não tenho, mas dá para calcular, é um termo dividido pelo seu anterior, 2 dividido por 1 é 2, então está aqui a razão, menos a 1, que é o primeiro termo, 1, dividido por razão menos 1, 2 menos 1. Então, 2 vezes 128 é 256, menos 1, dividido por 2 menos 1, que é 1, e a resposta vai ser que a soma dos n primeiros termos, de todos os termos da PG, começando pelo 1 até no 128, com a razão 1, com a razão 2, vai ser 255. Outro exemplo agora. O terceiro termo de uma PG decrescente é 20 e o sétimo é 320. A soma dos 9 primeiros termos vai ser quanto? Então, vamos com calma aqui, que a gente tem várias coisas para se trabalhar. Ele diz que o terceiro termo da PG é 20. Sétimo é 320. Então, a gente pode ver que essa questão não envolve o valor do primeiro termo. A gente pode utilizar aquela história da fórmula da soma do termo geral alternativa, em que ao invés de aparecer 1, aparece os valores do K. Então, está aqui ela, ó. A n igual a k vezes q na n menos k, onde n é o termo de maior posição e o k é o termo de menor posição. Estamos falando de sétimo e de terceiro. Então, o maior posição, que é o n, vai ser 7. O menor posição, que é o k, vai ser 3. Então, a 7 é a 3 que multiplica q na 7 menos 3. Ele deu para a gente o valor do A7, do sétimo termo, é 320. Então, está aqui. Deu o valor do terceiro termo, é 20. Então, está aqui. Esse 20 multiplicando dá para passar para o outro lado dividindo. 320 dividido por 20 dá 16. E esse expoente, a quarta, gerado pela subtração de n menos k, de 7 menos 3, vai passar para o outro lado como uma raiz quarta. Raiz quarta é 16, que é 2. Então, temos a razão dessa progressão. A razão vale 2. A gente, então, pode fazer a soma dos 9 primeiros termos. Bom, que fórmula utilizar? Veja que agora ele não deu o valor do último termo. Ele deu só a quantidade. Se são os 9 primeiros termos, é S9. Então, naquelas duas possibilidades de fórmulas que a gente tem, em que uma envolve o último termo e outra envolve o número de termos, nós vamos utilizar a que envolve o número de termos. Então, olhando para o número de termos, nós vamos usar e ter que Sn vai ser A1 vezes Q na N menos 1. Cuida que esse menos 1 aqui não é no expoente, tá? Dividido por Q menos 1. Qual o problema que nós temos? Razão eu descobri. A razão vale 2. N é o número de termos, 9. Tá tudo certo. Razão menos 1, 2 menos 1.
O problema é o valor do A1. Esse A1 não foi fornecido para a gente na questão, então eu tenho que descobrir também. Só que ele deu para a gente o valor do terceiro termo e deu o valor do sétimo termo. Então eu posso usar qualquer uma dessas informações na fórmula do termo geral para encontrar quanto que vale o primeiro termo. Então, por exemplo, coloquei aqui no termo geral a n igual a 1 vezes q na n menos 1, usando o A3, que é um dos dados que ele deu. Então vai ficar A1 vezes 2 na 3 menos 1, o A3 vale 20, como o enunciado deu, igual a 1 vezes 2 ao quadrado, que é 4, passa dividindo e dá para descobrir que o A1 é 5. E aí sim, a gente pode jogar na soma dos termos. Já tínhamos o número de termos do enunciado, descobrimos a razão nesse cálculo, e agora a gente descobriu o A1 neste cálculo. Então, fazendo a substituição dos valores, nós vamos chegar, fazendo algumas continhas, que a soma dos 9 primeiros termos dá 2.555. Próximo exemplo. Numa PG, a soma dos termos é 728. Sabendo que o último termo vale 486 e a razão vale 3, calcule o primeiro termo. Então, veja que ele deu o resultado da soma, então você já busca a fórmula da soma dos termos. Ele deu o valor do último termo. Se ele deu o valor do último termo, olha para aquela fórmula da soma que envolve o valor do último termo e não para aquela que envolve a quantidade de termos. E aqui vai ser só substituição de valores. Ele disse para a gente que a soma vale 728, então a soma vale 728. Já está aqui. A n, valor do último termo, é 486, então já posso substituir direto na fórmula. A razão é 3, a razão é 3. O A1 vai ficar faltando, mas é justamente isso que ele quer que a gente descubra, dividido por razão menos 1. Então, toma ali continha, 3 menos 1 é 2, que vai passar para o outro lado multiplicando, 2 vezes 728 é 1456, joga esse cara subtraindo para o outro lado, e a gente vai chegar que o valor do primeiro termo é igual a 1. Tá? Então, só uma questão agora em que foi fornecido o valor da soma e pediu outro dos termos que estavam aqui faltantes. A fórmula é a mesma, só vai mudar o que vai ficar em branco, porque agora aqui a gente tinha o que substituir já no valor da fórmula. Por fim, a gente tem, por fim ainda não, depois que a da soma da PG infinita. Mais uma aqui, só rapidinho, a soma dos n primeiros termos vale 765. Quantos termos ela tem? Então, ele não deu o valor do último termo, que é 3, 6, 12, e assim sucessivamente, não sei qual é o último termo. Mas ele falou a respeito da soma ser 765. Então, abre a fórmula da soma. Mas qual fórmula da soma? Como ele não deu o último termo, mas ele deu que são dos n primeiros termos, ou seja, a quantidade de termos, a gente vai entrar com essa quantidade de termos. E é justamente isso que ele quer. Quantos termos ela tem? Soma, ele deu, vale 765. Então está aqui. A1, valor do primeiro termo, é 3. Então está substituído. Razão, não deu, mas eu consigo descobrir fácil. PG é um termo dividido pelo seu anterior. 6 dividido por 3 é 2. Na n menos 1 dividido pela razão 2 menos 1. Então, 2 menos 1 é igual a 1, sem grilo nenhum. Esse 3 que está aqui multiplicando vai para o outro lado dividindo. 765 dividido por 3 vai dar 255. 1 subtraindo vai somando. 2 na n igual a 256. De novo, o caso da equação exponencial. Decompõe esse 256 em fatores primos. Decomposto fica 2 na 8. 2 na 8 igual a 2 na n. Bases igualadas, cancela essas bases, trabalha só com o expoente. N vai ser igual a 8. Essa é a quantidade de termos que a PG vai ter. Por fim, agora sim, um caso ali da soma infinita de uma progressão geométrica decrescente. Veja só essa PG. Calcule a soma dos termos. 2, 1, 1 meio, 1 quarto. Veja que a cada próximo termo isso daqui está reduzindo cada vez mais e ele vai seguir infinitamente. Eu quero saber qual que é a soma de todos esses termos. Alguém poderia falar, pô, professor, se eu vou somar infinitos termos, a soma de infinitos termos vai dar infinito. Mas na verdade não. Isso daqui vai cada vez ficar parcelinhas tão pequenas, cada vez menores, que vai chegar um momento que nem vai fazer diferença
eu somar essa próxima parcela. E a soma vai acabar atingindo um limite. Então, quando eu tiver uma soma de infinitos termos de uma PG e essa PG for decrescente, a gente vai utilizar essa formulazinha. S infinita igual a A1, ou seja, o primeiro termo, dividido por 1 menos a razão. Então, nessa PG, razão, um termo dividido pelo seu anterior, 1 dividido por 2. Está aqui. Joga A1, primeiro termo, é 2. Então, 2 dividido por 1 menos 1 meio. Soma infinita, aqui fica uma operação com frações. 1 menos 1 meio vai dar 1 meio, como está feito aqui para vocês. Ficou uma divisão de fração, conserva a de cima, que é esse 2, multiplica pela de baixo invertida. Invertendo ela, 2 sobre 1. E a soma infinita, então, vai ficar 2 vezes 2, que é igual a 4. Ou seja, vai chegar um ponto que, por mais que eu continue acrescentando parcelas, essas parcelas serão tão pequenininhas que não vão fazer diferença, essa soma nunca vai ultrapassar 4. Então, retrospectiva. Nós temos nas somas dos termos 3 fórmulas. Uma fórmula quando for a soma infinita de uma PG decrescente e as outras duas para os outros casos que não são PGs infinitas. A gente vai usar uma quando a questão envolver o valor do último termo e essa outra quando a questão envolver a posição ou a quantidade de termos dessa PG. Então aqui a gente fecha o conteúdo de PG.